China e Estados Unidos caminham para uma guerra. Então, podemos soltar esse vídeo aí? Bora. Ou você quer já fazer uma introdução e depois a gente solta o vídeo? Não, vamos ver o vídeo. Então vamos nessa. Nos últimos anos, as tensões entre China e Estados Unidos têm aumentado, de uma guerra fiscal até acusações de espionagem. Várias figuras dos dois lados têm falado sobre a possibilidade de uma guerra. No primeiro discurso do ministro da Defesa chinês ao assumir o cargo, o general Lin Xiangfu declarou que alguns países estão provocando uma corrida armamentista na Ásia e que uma guerra com os Estados Unidos seria um desastre insuportável para o mundo. Do outro lado, o general Mark Milley, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, falou para o Congresso americano sobre a possibilidade de uma guerra com Rússia e China e pediu a aprovação do maior orçamento militar do mundo, 842 bilhões de dólares, o equivalente a 4 trilhões de reais. Diz que o conflito não é algo inevitável, nem iminente, mas que, na opinião dele, a melhor forma de garantir a paz é comprar mais armas e equipamentos e manter as forças armadas dos Estados Unidos como as mais leais e capazes militarmente. Mas por que americanos e chineses estão em rota de colisão? De onde vêm os riscos desse conflito? E o que a visita do chefe da diplomacia americana a Pequim significa nesse contexto? Muito bom, cara. O canal é DW, né? Tá aparecendo aí. Brasil, né? Uhum. Então tá. Então vamos lá. Desde os anos 90 que os americanos tinham a hegemonia econômica e militar do mundo. Mas agora, com o crescimento da China, os americanos têm perdido influência e veem os chineses como uma ameaça. As previsões são de que entre 2030 e 2040, a China deve se tornar a maior economia do mundo. E na economia, inclusive, os dois países têm muitos negócios em comum nesse momento. O comércio entre os dois países no ano passado gerou em torno de 600 bilhões de dólares, mesmo com a guerra comercial declarada ainda no governo do Donald Trump. Mas será que a competição entre as potências pode virar um conflito militar? De uns tempos pra cá, a gente tem visto um tensionamento e os dois países têm ficado mais hostis um com o outro. De um lado, a China reclama da corrida armamentista que os Estados Unidos têm feito na Ásia. Esse é o linguista Noam Chomsky explicando de maneira crítica a doutrina atual dos Estados Unidos. The official doctrine is to encircle China with a ring of sentinel states, U.S. allies, South Korea, Japan, Australia, Guam, arm them with advanced precision weapons aimed at China. Já o governo americano acusa a China de fazer manobras militares de provocação no Sudeste Asiático e de espionar os Estados Unidos, principalmente por meio de balões. Além disso, as autoridades americanas dizem que existe uma estação de espionagem chinesa em Cuba, a 180 quilômetros da Flórida. E olha só, um dos locais suspeitos fica na mesma base da crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi quando, em 1962, soviéticos instalaram mísseis com ogivas nucleares em Cuba e o episódio quase terminou em um desastre nuclear. Lembra do telefone vermelho? Na época da Guerra Fria, o telefone vermelho era uma linha de comunicação direta entre Washington e Moscou, para evitar que divergências entre as potências resultassem em uma guerra nuclear. Mas e como a guerra da Ucrânia influencia nessa relação China e Estados Unidos? O que nós vemos é um novo equilíbrio de poder sendo formado, e a guerra na Ucrânia tem um papel importante. Embora os Estados Unidos e os aliados não tenham entrado diretamente no conflito, eles têm fornecido armas para os ucranianos poderem se defender da invasão russa. Bom, nessa introdução aí, cara, essa disputa, né, de cada vez deixar o exército chinês, o risco de se aproximar do americano, né, e todo esse investimento. O que você pode comentar pra gente aí inicialmente? Aqui a gente tem dois pressupostos, né? Da agressividade americana, de que os Estados Unidos estão construindo bases militares para conter a China de forma agressiva, mas não é tão simples também. Por quê? Porque tem que lembrar que esses países é que convidam os Estados Unidos a colocarem bases lá por temor da China também. Não é como se os Estados Unidos chegassem lá, batessem na porta e falavam, deixa eu colocar a base aí que eu preciso controlar a China. Em alguns casos até teve alguma coisa nessa direção, como por exemplo na Coreia do Sul, quando eles queriam colocar o THAAD, que era um dispositivo antimíssil, né? Mas em outros, eles são convidados porque esses países têm tensões com a China e puxam. Então, não é tão preto no branco a ponto de você necessariamente demonizar os Estados Unidos como o império do mal que está querendo isolar a China, mas ao mesmo tempo você não pode também colocá-los como os heróis da democracia que estão defendendo os coitadinhos oprimidos da China. O mundo não funciona assim, né? Ali você tem interesses convergentes deles dois, da China e dos Estados Unidos, e você nessa configuração tem um interesse dos países que ficam no meio disso. Qual que é a posição do Japão? Qual que é a posição das Filipinas? Qual que é a posição do Vietnã? Que são estados muito importantes que vão ter um papel que esses países, de acordo para onde eles vão no futuro, é que vão decidir se vão empurrar a China e os Estados Unidos para um conflito ou não. Então, nesse sentido, a gente tem que considerar tanto o fato de que esses países sim se sentem ameaçados pela China,
principalmente aqueles que estão no sul da China, onde a China tem reivindicações históricas. E por outro lado, nós temos também uma pressão americana em cima de alguns países para que esses países aceitem a presença militar americana. É muito complexo. Não é uma coisa que dá para definir que um lado está errado e um lado está certo, porque, de fato, você tem essas tensões da China com os vizinhos, que é inegável, e do outro lado você tem, de fato, os Estados Unidos, que aonde vão pressionar sempre por mais corrida armamentista, onde quer que vão. Afinal de contas, é o maior orçamento militar do mundo. Então é muito... Se você foca esse tipo de análise numa perspectiva maniqueísta do bem contra o mal, você não consegue entender a essência do que você tem aqui, que é a disputa de poderes. Só isso. E que já é muito. E que dentro dessa disputa de poderes, você tem poderes menores que também puxam os dois poderes maiores para um eventual conflito. Nada é simples assim, né? Não é uma conclusão simples. Mas os vizinhos, né? Os vizinhos da China ali, eles estão ali, ponto, né? A China sempre vai ter o argumento que quem tá errado aqui, quem tá estranho aqui é você, sai daqui, né? Uhum. Você que tá cercando uma presença aqui, né? A base americana que é o incômodo, né? Porque, assim, Coreia do Sul tá ali, Japão, Austrália, né? Mas aí eu te pergunto, você imagina você um presidente de uma Filipinas. Sim, você tem uma responsabilidade perante a tua população eleitoral, etc, tal. Você começa a ter problemas de disputas dos seus pescadores com os pescadores chineses, a ponto daí de envolver a guarda costeira do seu país com a marinha do outro, e você sabe que num conflito você não tem mínima chance. Qualquer líder mundial faria o quê? Iria buscar uma forma de se contrapor àquela força, tentando adicionar nisso a presença de uma força oposta àquela. Então é compreensível também, né? Então, de novo, é muito difícil você ir nessa direção do bem e do mal. Não tô falando você, Glauber, porque você não faz isso. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz isso. E acaba perdendo de essência, que é uma disputa de forças aqui que são forças da natureza, por assim dizer. A gente tem uma civilização milenar, muito bem estruturada, consolidada, que foi o bastião de toda uma série de civilizações no Oriente. E do outro lado nós temos a maior força geopolítica pós-revolução industrial que já nasceu, que são os Estados Unidos. Então é claro que ia ter algum desequilíbrio nesse contexto, né? E o mundo segue assim nessa direção. Agora, é inevitável? Eu penso que não é inevitável. É evitável, tá? Embora as chances são altas. No final das contas, o que eu enxergo que vai ser o fator principal que vai determinar se vai ter um conflito ou não? O Japão. É o Japão que vão definir, são os japoneses que vão definir se os Estados Unidos vão entrar em guerra contra a China ou não. Não é nem mesmo se a China vai tentar invadir Taiwan, não é nem sequer isso. O que vai definir uma guerra entre Estados Unidos e China é a postura do Japão. Por quê? Sem o Japão, os Estados Unidos não têm como operar na região do entorno da China em segurança. É muito perigoso para os navios japoneses, os navios americanos, seus porta-aviões, etc., navegarem lá sem uma base fixa em terra aliada que dê a eles pelo menos um refúgio territorial, mas preferencialmente também no sentido de fornecendo também a capacidade aeronaval, né, para acrescentar a força militar americana. Sem o Japão, os Estados Unidos não ganham da China. Isso é fato. Então e os Estados Unidos sabem disso. Então, se o Japão não pressionar por uma guerra, os Estados Unidos não vão. Ou, claro, os Estados Unidos podem pressionar o Japão também, por outro lado. Isso que eu ia né? falar. Eles podem pressionar. Mas a decisão final, se haverá uma guerra entre China e Estados Unidos, vai ser isso. Qual será a postura do Japão? Se vai querer entrar ou não. E não é tão simples também. Porque, por um lado, existe uma preocupação da população e do governo japonês com a China. Por outro lado, o trauma nuclear de uma grande guerra é uma coisa que está muito dentro da alma japonesa. Entrar numa guerra, o governo japonês vai ser uma medida muito impopular.
muito impopular. Então não é fácil. Então mesmo os Estados Unidos pressionando, o governo japonês pode ter problemas com a sua própria população em virtude desse contexto histórico, traumático que eles tiveram. Então é muito imprevisível. Mas isso tomando a iniciativa, né? Tanto faz. Mesmo que a China eventualmente ataque Taiwan, se o Japão não entrar, os Estados Unidos não vão entrar para defender Taiwan. Eles não têm meios de operar. Esse é o ponto, você entendeu? Não tem como operar numa área tão grande em segurança. Essa é a questão. É muito arriscado para eles colocarem a marinha deles sem ter o resguardo da marinha, da força aeronaval japonesa e do território japonês podendo servir de refúgio para os navios americanos. É muito arriscado. A equiparidade de forças, o equilíbrio de forças navais chinesas e americanas, ela até pende mais a favor dos Estados Unidos, mas não tanto a ponto de que os Estados Unidos possam lutar com a China dentro da área deles. Isso faz toda a diferença, seria uma guerra defensiva. Que mudaria a postura do Japão. É o Japão que vai definir o futuro ali. E não só na guerra, né? Mas também se o Japão vai sair como grande líder no substituto dos semicondutores que são hoje produzidos em Taiwan. Que tudo indica que vai ser. Tudo indica que o Japão vai substituir Taiwan na produção de semicondutores. E isso é um mau recado para Taiwan. Que ela passa a não ter tanto valor estratégico. Sim. E aí seria mais um aliado abandonado. Mais um aliado abandonado. E não é à toa, né? Porque nos anos 70, a Taiwan tinha medo disso, que isso fosse acontecer. Porque quando os Estados Unidos começam a se aproximar da China, ainda o Mao Tse-tung ainda estava vivo, né? Sem reuniões secretas do Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, com o Mao Tse-tung, e depois isso é ampliado e travado com o Deng Xiaoping. A preocupação em Taiwan é de que os Estados Unidos iam vender mesmo os taiwaneses para a China, a ponto de que os taiwaneses desenvolveram um programa nuclear de desenvolvimento de bombas nucleares em segredo do governo americano, tentando espionar. Olha só, a maior atividade de inteligência dentro dos Estados Unidos eram de agentes taiwaneses que estavam tentando roubar as tecnologias nucleares, porque eles achavam que os americanos iam vender eles para os chineses. Não aconteceu até agora. Continuando o vídeo aqui, tá, Degão? Bora. Vamos nessa. E nesse xadrez global já deixaram claro que se a China fornecer armas para a Rússia, que foi o país invasor, isso seria cruzar uma linha vermelha com consequências graves. Mas e Taiwan? Taiwan tem uma central na disputa entre americanos e chineses. Diante da tentativa de anexar parte do território ucraniano feita pelos russos, muitos viram o risco da China tentar algo semelhante em Taiwan. Moscou e Pequim haviam declarado uma amizade sem limites algumas semanas antes da invasão russa. Mas os chineses veem Ucrânia e Taiwan como casos bem diferentes. A Ucrânia é um país com território reconhecido, já os chineses nem reconhecem Taiwan como um país e defendem abertamente que esse ponto é o crucial, que o pessoal não entende. Especialmente o pessoal muito anti-China e muito anti-Rússia não entende. Você não pode colocar as duas coisas ali. Taiwan é da China, reconhecido diplomaticamente como sendo um território pertencente à China. São apenas 11 ou 12 países no mundo que reconhecem Taiwan como um país independente. Então qualquer atividade chinesa em Taiwan é complicado, por quê? Os taiwaneses, apesar de terem acordos com os Estados Unidos, por outro lado também os Estados Unidos têm acordo com os chineses que eles reconhecem Taiwan como sendo da China. Então os Estados Unidos atiraram para os dois lados nessa circunstância, porque eles têm assinado o compromisso de defesa de Taiwan, mas eles têm assinado com a China a garantia de que Taiwan é da China, então eles não irão intervir em assuntos internos chineses. Eles assinaram os dois. O que isso significa? Que muito provavelmente, a hora que chegar o vale, agora ou tudo ou nada, provavelmente os legisladores americanos vão sentar com os militares e vão falar: temos chances de ganhar? Se temos chances de ganhar, Taiwan, vamos cumprir com o nosso acordo com Taiwan e defender Taiwan. Não temos chances de ganhar? Então a gente está amparado legalmente de que a gente sempre reconheceu Taiwan como sendo parte da China. Provavelmente eles vão deixar isso para os 45 minutos do segundo tempo. Advogado, né? Advogado a gente sabe como é que é, né? Então eles provavelmente vão jogar nessa direção de servir como advogado. E quando os países... Porque muita gente... mas Taiwan tem o direito de ser livre. Por que muitos países não apoiam Taiwan, principalmente na Europa? Porque isso abre precedentes para outras questões. Por exemplo, se você apoia Taiwan independente, que ela tem o direito à autodeterminação dos povos taiwaneses, do povo taiwanês de ser independente, isso abre um precedente. Então, pera lá.
A região de Donbas e na Crimeia pode então ser reconhecida como território russo, porque eles quiseram ser reconhecidos como território russo. Ah, mas foi eleição manipulada. Bom, aí já é outro comprido. Mas tudo bem, vamos deixar então Donbas de lado, o Crimeia de lado. Mas e a Catalunha na Espanha? O bicho pega. E o futuro da Escócia com a Inglaterra? Ixi, aí o bicho pega mais ainda. E a questão indígena aqui no Brasil? Que é a questão dos povos indígenas. Sim. Pode respingar também no Brasil. Então como é que fica? Infelizmente, Taiwan está numa situação muito desfavorável, porque um apoio a Taiwan pode se voltar contra quem apoia eles legalmente no futuro. Abre um precedente muito perigoso. Por isso que ainda a gente não viu ninguém também abertamente reconhecendo Taiwan como um país soberano. Inclusive, os próprios poderosos Estados Unidos. E reconhece que é assunto da China, né? Mas não antes, né? Declara apoio a Taiwan também, mas antes disso vende muito equipamento americano para Taiwan, né? Então ele faz uma parceria ali, vende bastante consultores lá, tudo isso, treinamento, mas na hora do vamos fala, ó, você já tem tudo aí, vai você, porque é assunto de vocês, eu não posso me meter. Vai depender muito, o advogado na hora vai dar as lambanças dele ali para tentar fugir. É a interpretação que eu tenho.